Essa notícia foi dada ontem à noite. Vou dar boa tarde para o advogado, doutor José Edgar Bueno Filho. Ô doutor, então quer dizer, para o seu escritório, ela contou uma versão do caso e mudou a versão quando foi procurar a polícia, é isso? Por que vocês desistiram de representá-la nesse processo? Tá. Boa tarde, Vac. Obrigado pela oportunidade. Estou vindo aqui a público por conta da notícia que saiu ontem em rede nacional. Então, eu achei meio na obrigação de o fato que foi revelado ontem contra a minha vontade. Obviamente, documentos da minha relação com ela, profissional, que jamais poderiam ter sido divulgados, mas foram, enfim. Então, eu me senti na obrigação de me manifestar. Mas a respeito dessa pergunta que você fez, a questão é importante contextualizar, não é assim uma coisa ou outra. Quando o caso foi apresentado a mim por ela, eu analisei todas as provas, analisei os documentos que tinha, tudo que ela tinha me apresentado, fotos e tudo mais, as conversas, vídeos e tal, e eu, numa avaliação técnica, numa avaliação profissional, entendi que o caso era um caso de agressão. E desde o início, à época, montei uma estratégia de conduzir o caso dentro dessa linha. E mais importante que isso, eu conduzi o caso, até porque essa é a minha postura profissional desde sempre, de conduzir o caso evitando qualquer exposição mediática, assim, que houvesse qualquer abalo à imagem, seja dela, seja dele, uma pessoa pública. E a minha orientação jurídica, técnica e profissional foi sempre nessa linha, entendeu? Tanto que orientei a não fazer imediatamente, que ela já estava com uma advogada, ela queria fazer imediatamente um BO e tudo mais. E eu achei aquilo que não era o momento. Agir com um pouco mais de prudência, com calma, depois de analisar tudo. E foi quando eu procurei a parte contrária, e acabei fazendo uma reunião com os advogados na tentativa de apresentar os fatos a eles, indagando, inclusive, para que eles conversassem com o Neymar, o acusado, para ver se era verdade isso, e convidando para analisar as documentações que eu tinha, na tentativa de tentar evitar que tudo isso que acabou acontecendo acontecesse. A ideia era fazer um documento que juridicamente é absolutamente legal, um instrumento de transação, caso ele viesse reconhecer que teria eventualmente praticado qualquer tipo de agressão na moça e resolver o assunto, entendeu? Mas a questão específica do estupro ou da agressão é uma questão prerrogativa minha como advogado. Do que eu analisei, eu entendi que o caso era de agressão, E, posteriormente, quando eu já não representava ela, ela apresentou o caso no formato de estupro. E aqui eu só quero fazer um parênteses para você, Bach, que é importante isso, não vou falar de legalês, é só uma questão técnica. Mesmo que, às vezes, apresente uma denúncia, um boletim de ocorrência na capitulação de um crime, por exemplo, de estupro, durante as investigações se avalia que é um outro tipo de delito, e depois esse caso é levado para o Ministério Público, que esse sim tem a titularidade de entrar com a ação e com a denúncia, pode-se verificar que é outra coisa. Mas eu, na minha avaliação, sempre achei que o caso era a melhor condução para o caso, estrategicamente na defesa do interesse da cliente à época, era de conduzir no formato de ameaça, e enfim. Mas acabei saindo do caso por essa razão, uma dessas razões foi essa, e porque ela quis também tomar essas medidas todas, eu era contra, achei que não era a melhor maneira de se proceder, e numa troca de mensagem um pouco mais ríspida dela em relação a mim, duvidando eventualmente da minha idoneidade, eu achei por bem renunciar ao meu mandato, porque teria acabado totalmente a relação de confiança que todo advogado e cliente precisa ter. Ô, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ela contou para a nossa produção que teria um vídeo que comprova tudo o que aconteceu. O senhor chegou a ter acesso a isso ou não? Uhum. Eu cheguei a ter acesso a isso, Bach, não vi o vídeo todo, vi uma parte dele.
mas eu não posso revelar, né, o conteúdo desse vídeo, porque eu não estou mais no caso. Seria uma infração ética minha, que eu não, e uma indelicadeza com a advogada que está cuidando agora do caso e que tem estratégia própria. Tá? Então, Okay, uma questão legal, eu não posso revelar o conteúdo. Mas é importante saber que existe um vídeo, mas o senhor não quer revelar o conteúdo. Eu respeito essa sua decisão ética no processo e lhe faço outra pergunta. Não, entendi, perfeito, entendi perfeitamente. E lhe faço outra pergunta. É sobre essa suposta denúncia, essa denúncia de que o senhor estaria envolvido nesse pedido de dinheiro para o Neymar para deixar o caso de lado, nessa suposta extorsão, isso não aconteceu? Não, veja bem, quem me conhece, tá? Estou há 25 anos advogando, tá? Não sou, né, qualquer um, enfim. Quem me conhece jamais falaria um negócio desse. Quem não me conhece não tem nem o direito de dizer isso, ok? De novo, a conversa foi numa linha de apresentar, tive sim a conversa com eles, primeiro numa conversa com o Neymar pai, ele me convidou para ir, na verdade eu pedi a conversa e depois ele me chamou para ir até a casa dele. Eu achei que a conversa ia ser com ele, quando eu cheguei lá não era ele estava com os advogados, o que me deixou mais tranquilo, porque eu ia fazer conversa de advogado para advogado, né? E jamais houve qualquer tipo de extorsão, pedido de dinheiro, nunca se falou de valor, né? De novo, a minha intenção lá, e tomei muito cuidado desde o início, já no preâmbulo da minha conversa, de falar que estava lá não para ameaçar ninguém, não para fazer pressão nenhuma, mas para expor um fato que tinha chegado ao meu conhecimento, que eu gostaria de dividir com eles, pedir para que eles conversassem com o cliente deles, né, para ver se a versão era correta ou não. Franqueei o meu escritório para que a documentação que eu tinha fosse apresentada para eles. Eles até me pediram na hora, eu falei, olha, não dá para eu te entregar os documentos, eu posso te mostrar os documentos. E foi isso, assim, a conversa foi numa boa, sempre numa boa, ninguém me tratou mal, nada disso, do início até o fim. Mas eles foram categóricos, dizendo, não temos interesse nenhum, negamos o fato e não temos interesse nenhum em conversar a respeito desse assunto. Tá? De novo, esse tipo de conversa é muito comum entre advogados. Só para vocês entenderem, a lei brasileira, né, quando se fala de ação de indenização civil, ela ela obriga, né, que o primeiro ato que o juiz faz num processo é chamar as partes para uma tentativa de composição, de conciliação, chama-se audiência de conciliação. E é muito comum, nesse tipo de litígio, ainda mais em se tratando das pessoas que estavam envolvidas, né, e da minha estratégia, né, que eu desenhei para evitar esse escândalo todo, essa proporção que o caso tomou, de tentar fazer isso de uma forma que evitasse tudo isso, né? Infelizmente aconteceu isso, né? E aí eu acabei saindo do caso pelas razões que eu já te expliquei. Perfeito. Não, o acordo, inclusive, evita muito acúmulo de processo, né? Se você puder resolver sem usar o tempo da justiça, isso é ótimo, sim, né? Se as pessoas puderem resolver numa boa, se não, tem que recorrer à justiça. Muito obrigado pela entrevista, ok? O senhor conte conosco aqui se tiver algum novo esclarecimento. Obrigado. E vocês também contem comigo se precisar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.